Tem torcedor aqui do futebol goiano que ele se comporta como rival. Ele enche tanto saco, que ele se comporta como rival. Então assim, você tem direito, a cabeça é sua, a boca é sua, os dedos são seus para digitar o que você quiser, mas esse tipo de comportamento não acrescenta em nada. Tá bom, meu amigo? Um abraço para você, obrigado pela audiência. Um abraço aqui também pro professor Fábio Queiroz, também tá ligado com a gente. Além do André Luiz Machado, também tá participando. É isso aí, família. Muito obrigado a todos pela nossa audiência de todos os dias, viu? Vai deixando o like aí. Trocou o GC na tela do canal do YouTube, a gente fala agora do Goiás, sobre essa decisão espetacular, esse grande jogo com uma cobertura padrão Copa do Mundo aqui da Band News Goiânia. E a pergunta que eu faço para os senhores é a seguinte: o Goiás é favorito mesmo em Araraquara? O Goiás é favorito mesmo em Araraquara? Eu pedi à minha produção que fizesse o levantamento aqui das campanhas do Goiás e da Ferroviária em casa e fora. Põe na tela aí do canal do YouTube, daqui a pouco as escalações também. O Goiás fora, ele tem 13 partidas, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 11 gols marcados, 13 sofridos, saldo negativo de 2, aproveitamento de 46%. De aproveitamento, né? Com T. Ferroviária dentro, 13 partidas, 4 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, marcou 15 gols, tomou 14, 46% de aproveitamento também. Ou seja, o Goiás, Danilo Dias, ele tem em casa o mesmo aproveitamento, fora de casa, né? O mesmo aproveitamento que a Ferroviária tem em casa. Então, assim, é um time paulista que joga em casa, joga, está da Fonte Luminosa, sim, mas não passa confiança nenhuma não, Danilo. Passa? Quais as chances do Goiás aí para conquistar mais uma vitória e se aproximar definitivamente do tricampeonato da Série B do Campeonato Brasileiro? Olha, a Ferroviária, confesso que nos últimos 5 jogos, que já não vence em casa, é um time que sofre muitos gols, em 14, né, como você trouxe aí dentro de casa, empata demais, né, mas quase 50% dos jogos que ela realiza em casa, ela sempre termina com empate, foram 6 em 13, apenas 3 derrotas também, é verdade, poucos times foram lá e conseguiram ganhar, mas eu vejo o Goiás muito favorito. Muitos aí estão falando, o Goiás tá oscilando, o time tá jogando mal, mas esse jogo passado era um jogo emocional, era um jogo que o Goiás tinha que ganhar de 0-0, ia ter as suas dificuldades porque o Goiás se propiciou a pôr isso, é normal, vinha de derrotas, começa a criar umas situações, será que vai, será que não vai, perguntas, o próprio jogador começa a fazer questionamentos internos, enfim, ganhou. O importante era 3 pontos. Se jogou bem, ou mais ou menos, ou mal, cada um tem sua análise. Mas o mais importante foram 3 pontos. Desaliviou. Agora o Goiás, consegue, vai chegar lá no gramado que é um tapetinho bonito. Já tive lá, já joguei. Deve estar muito melhor que na minha época. Olha, com certeza o Goiás é favorito. Se não for contra a Ferroviária, com todo respeito ao time que lá está, vai ser contra quem? É o líder, Thiago. Quem tem que fazer uma palestra bem feita lá hoje é o treinador rival. Ele tem que falar, gente, nós vamos enfrentar um time que é bom visitante, time que é bom mandante, um time que tem 14 vitórias, é o que mais venceu. Foram 27 rodadas, certo, pessoal? Esse time que vem aí, ficou 24 dentro do G4. Ou seja, ele tá alugando uma vaguinha ali. Difícil, pedreira, vamos saber jogar, vamos ser inteligente. É ele que tem que falar isso. Tirando o Denis Júnior ali, o Marcão é um bom jogador, o Carlão, né, perdão, o Carlão, um atacante perigoso, eu não vejo a Ferroviária assim, sabe, trazendo umas dificuldades pro Goiás. Claro, não podemos menosprezar, do outro lado, tem todo respeito, aquele blá 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 normal, mas se o Goiás não for favorito contra o Ferroviário, com todo respeito, eu não vejo ele favorito com ninguém. Pra mim, o Goiás ganha hoje, não com tranquilidade, mas vence e soma aí mais 3 pontos e vamos pra casa dos 50. Muito bem, você tá ouvindo aqui o debate das Ceras até às 3 da tarde, oferecimento, hortifruti completo e variado o ano todo. Só no Hiper Boreira, gente da gente 100% goiano. Explosão de ofertas na Vesa Renault. Aproveite, Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedeco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E Suprema. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Bageba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Mais informações pelo nosso site suprema-go.com.br. Suprema-go.com.br. Venha para a Suprema. Cara, eu acho que o Danilo Dias foi de uma felicidade extrema quando ele cita isso aqui, Jean Lopes. Pô, se o Goiás não for favorito contra a equipe da Ferroviária, vai ser contra quem? Cara, a Ferroviária não é essa seleção brasileira não, pelo amor de Deus. Respeitem um pouco mais o Goiás. Cara, a torcida do Goiás tem que ser um pouco mais animada, um pouco mais otimista. O que tem de gente pessimista na torcida esmeraldina, meu Deus do céu, quase arranca os meus cabelos. Mas o Goiás não tá jogando nada. Cara, você pergunta assim pra um cara que tá na 5ª posição. Qual a posição do Atlético Paranaense nesse momento aí? 5º lugar. 5º colocado.
Tá jogando bem, ok, Danilo? Sim. Ok, Nivaldo? Tá jogando bem. Certo. Pergunta pro povo lá do Furacão se eles trocariam o futebol atual do Atlético Paranaense pela pontuação do Goiás na competição. Eles trocariam, não trocariam? Cara, então se tá jogando bem, se não tá, problema, cara. Como diriam os antigos, louça. 14 vitórias, O Goiás tem 14 vitórias no campeonato. O Goiás liderou essa Série B, essa margaça dessa competição. Praticamente 70% do tempo, dá quase a metade. Quase não, é a metade do campeonato, mais da metade. 16 de 27, Thiago. Você entendeu? Então, assim, cara, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo esse desespero todo. O povo tá arrancando o cabelo, o Goiás tem uma vantagem de 6 pontos pro quinto colocado. Sempre teve. Sabe, então, assim, pô, virou o retorno 7 e agora tá 6. Bate palma também, elogia um pouco mais. O momento do Goiás é um momento conturbado. Mas e o do quinto colocado? É muito mais. Quem tem que dar conturbado é Paysandu, Botafogo, estão sofrendo com o campeonato inteiro, América. Não, o povo tá com medo da Ferroviária de Araraquara. Ô, Gê Lopes, fala a verdade, com todo o respeito que a Ferroviária merece muito. A gente não tá aqui passando por cima da história da Ferroviária, não. A gente tá trazendo pontos aqui. Se o Goiás não for favorito contra a equipe da Ferroviária, mesmo jogando fora de casa, ele vai ser favorito contra quem nessa Série B do Campeonato Brasileiro, Gê Lopes? Fala pra mim, meu filho. Desabafa. Não, essa frase do Danilo tem muito sentido. Não discordo da frase. Mas a gente, Thiago, tem que lembrar que o Goiás também era muito favorito contra o Paysandu e venceu com muitas dificuldades. Era muito favorito contra o Botafogo e perdeu o jogo. Era muito favorito contra o Atlético e perdeu o jogo. Por quê? Porque o Goiás não vem jogando bem nas últimas partidas, apesar de ter vencido algumas delas. E nós, comentaristas, pelo menos eu, que não sou comentarista de resultado, eu sou comentarista do que vejo em campo, a gente tem que alertar. Porque o Goiás ainda é o líder, o Goiás está no G4 desde sempre, né, nessa edição da Série B, mas agora ele não tem gordura alguma. E o Goiás tem principalmente uma reta final de Série B com jogos muito difíceis. Então, quando a gente critica o Goiás pelas atuações, não é contestando os resultados que ele já conseguiu. A gente já aplaudiu. Quando o Goiás era soberano na Série B, com a enorme gordura, todos nós aqui, eu sobretudo, aplaudia e elevava o Goiás sempre. Mas de repente o Goiás já não está trazendo a confiança na questão do jogo, né, do seu jogo, ao torcedor e à parte da imprensa da qual eu me incluo. Eu tenho um certo receio do Goiás na reta final dessa Série B, se ele continuar jogando o que está jogando. Que ele é favorito contra a Ferroviária, eu concordo com o Danilo, mas o Danilo disse que vai ser um jogo fácil, aí eu já não acho que será. Não. Eu não acho que será porque a Ferroviária joga em casa, eu não acho que será porque a Ferroviária corre riscos sérios de rebaixamento, só tem 32 pontos, está muito próximo do Z4, está com um treinador novo, que normalmente, quando chega um treinador, existe o doping moral, né? Os jogadores querem mostrar serviço ao seu novo treinador. Isso é uma máxima no futebol e é real. Sempre que um time estreia um treinador, ele costuma jogar melhor do que vinha jogando, seja qual treinador for. Só de chegar o treinador novo, o time já dá um despertar. Então o jogo de hoje será difícil. O Goiás é favorito? É. E para terminar o meu comentário, eu vou dizer o seguinte, eu penso que o Goiás vai vencer o jogo, mas eu espero que o Mancini não cometa os mesmos erros que vem cometendo de improvisar jogadores. Jogue, Mancini, no 4-3-3 clássico, 2 pontas abertos pelos lados, um centroavante, 2 volantes, né, um volante mais técnico e um meia. E se eu puder sugerir, eu posso, né, só não serei ouvido. Eu colocaria o Brian com a camisa 10, porque o Brian não fez uma partida excepcional contra o Paysandu, mas nos momentos que ele estava jogando na posição dele, que é o meia, ele mostrou lampejos de ser um jogador acima da média nessa Série B. Com a perna canhota, habilidosa, com visão de jogo, fez um lançamento para o Arthur Kaique excepcional, coisa linda de se ver. Então eu entraria com o Brian como 10. O Mancini não vai entrar, mas eu entraria. Agora, pelo amor de Deus, Mancini, não improvisa jogador não. Porque se o Mancini começar a improvisar jogador, aí esse favoritismo que eu tô dando, eu tiro ele, viu, Thiago? É dia do cliente na Primeira Mão Seminovos da Saga e ela tá com uma mega condição pra você. Venha para a Primeira Mão Saga, compre o seu carro novo e pague só daqui a 2 meses, gente. 1 ano sem pagar. Sensacional, né? Você gostou? Então entre em contato com uma das lojas da Primeira Mão Saga ou então acesse o nosso site e consulte condições. primeiramãosaga.com.br 1h50 da tarde, debate das feras, oferecimento, restaurante chamativo, o melhor almoço de Goiás.
Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266. Alô, ouvinte Band News, aqui é o Doutor Baterias. A melhor entrega e o melhor atendimento de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349 na base da troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o Doutor 629-9883-0388. Venha para Doutor Baterias. E é claro, essa marca maravilhosa que sempre cuida de você. A nossa Benevita, que tem 7 cestas prontas. Além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Todas são montadas com produtos frescos. Venha para a Benevita, acesse o site e conheça cestasbenevita.com.br. Precisamos de 400 likes, é Bloco do Goiás, o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Segue o líder! Segue o líder! Vai deixando o teu like, vai. Nação Esmeraldina, participe e deixa o teu like agora. Não fala não, Thiago, líder. Segue o líder! Agora sim. Com muitos R's na frente, segue o líder. Alô, Paulo Moura. Thiago, se pegar os jogos em que o Goiás era favorito, o resultado final é muito superior em relação às vitórias. Porém, o Gelop só lembra do insucesso. Marco Antônio Nunes, Mancini tem mexido e o time tem caído muito de rendimento, mas ele tem capacidade para colocar o que ele quer, porque ele tem capacidade, estudou para isso. Ronaldo Souza Brito, Novo Horizontino, na 27ª rodada ano passado, era líder com 50 pontos. 2 a mais que o Goiás e não subiu. Mas o Novo Horizontino, Nivaldo foi perfeito aqui, gente. Não compara o Goiás com essas equipes sem camisa, não. Não faz isso com a gente, não. Não passa raiva na gente desse jeito, não. O Goiás tem um negócio que o Novo Horizontino, ele precisa nascer de novo para ter tradição, cancha, torcida gigantesca, representatividade no futebol. O Goiás não é Novo Horizontino não, gente. Isso aqui pesa, ó. Camisa do Goiás é do peso do Igor Santiago misturado com o meu. É camisa pesada que enverga varal. Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Nivaldinho, e aí, o Goiás mesmo jogando em Araraquara, é favorito contra essa equipe da Ferroviária ou você tá com esse medo todo também que o povo tá aqui no chat ao vivo? Eu não tô com medo não. Aí eu só coloco um asterisco aí nessa situação, Thiago. Porque se o Goiás jogar, a gente tem que colocar sempre o condicionante, né? Se jogar a bola que jogou diante do Paysandu, o que é difícil, né? O Goiás repetir aquela péssima apresentação, ele perde o jogo. Aí, bicho... E lembrando que a Ferroviária perdeu em casa, na penúltima rodada, para o Novo Horizontino. E empatou lá com o Avaí, né? Lá na ressacada. Avaí que perdeu o técnico, né, Danilo? Sim. Assinou com vitória da Bahia. Pois é. Então, se o Goiás jogar ruim do jeito que jogou diante do Paysandu, ele vai perder lá, ué. Mas a gente tá imaginando o Goiás, não é jogando aquele primor, né, que o fez disparar, que a gente falou, nossa, vai subir lá pra rodada 34. Não. Então, dentro de uma situação de normalidade, que as pessoas precisam entender isso, a gente analisa futebol, dentro da lógica, dentro de uma situação de normalidade. Depois do jogo, aí a gente vai analisar, isso aqui não funcionou, olha, o Mancini fez umas alterações esquisitas, olha, o Mancini optou por uma escalação estranha. Então a gente analisa futebol, dentro de uma situação de normalidade. Time por time, não tem como você analisar Ferroviária com o Goiás, gente. Olha quem é o goleiro da Ferroviária. É o Denis Júnior. Ele é um goleiro atrapalhado. E aí você tem como se fazer uma comparação com o Tadeu, que foi de lá, né? Jogou nessa Ferroviária. Então, o Goiás, ele não é muito favoritaço, mas ele é favorito. Ele só não é favoritaço pelo fato de jogar lá em Araraquara, mas dentro de uma situação de normalidade, o Goiás vai conseguir os 3 pontos e manter-se na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, e nesse caso vão faltar 4 vitórias para ele carimbar o seu passaporte para a Série A. Perfeito, essa é a conta, gente. Eu acho que a gente precisa também, a gente está discutindo muito a questão da dosimetria, né? A dosimetria das penas. Tem até uma PEC da dosimetria, que ressuscitou o Aécio Neves, que eu pensei que tivesse morrido politicamente. Eu pensei que a praga tinha... O Brasil é uma piada, né, gente? Aécio Neves falando como representante de algo. Aécio Neves. E questão de justiça, né? Não, e parece um pau de galinheiro, você sabia, né, o Nivaldo Carvalho? Eu sei, ué. Então, assim, é um negócio lamentável. Aécio Neves falando de política aqui no Brasil. O Brasil não é uma piada, mas tudo bem, a gente tá falando de futebol aqui. 1h55, o que acontece? A gente precisa ter um cuidado também com esse negócio de dosimetria aqui no futebol goiano. Sabe, o Vila Nova, gente, o Vila totalmente sepultado do ponto de vista do acesso. E a gente tá criticando o Goiás aqui.
O Goiás que lidera a competição. Repita, Danilo Dias, quantas rodadas o Goiás liderou o campeonato? 16 de 27. 16 de 27, ou seja, 4. em 11 partidas apenas, em 11 rodadas ele não ficou na liderança. Exato. E ficou no G4, 24 já. Então assim, cara... 24 de 27. E nós estamos aqui criticando o Goiás. O Vila Nova tá no meio da tabela e não recebe esse tanto de crítica que a gente faz ao Goiás. Então assim, pô, cara, tá jogando mal? É louça, problema, o time tá com Thiago. 48 pontos. Oi, Jean. Se você fizer se O você que é isso, fizer, Moisés? Fecha aí pra nós, por gentileza, meu filho. Agora sim, oi, Jean. Fala, Jean. Não, é porque assim, você tá falando que o Goiás tá liderando, a gente tá criticando. A gente tá criticando um recorte do Goiás, que ele tá jogando mal. Por quê? Porque a gente se preocupa com o restante da competição. O Goiás ainda não conquistou a vaga, né? Ele perdeu muitos pontos. Eu até gostaria, se fosse possível, acho que para hoje talvez não dê tempo, que fizesse um recorte dos pontos do Goiás do segundo turno para cá. 11 O pontos. Goiás não estaria no G4, eu imagino. 11 pontos, Jean, ele conseguiu, de 24. 11 pontos, ele não estaria no mas G4. o campeonato Concorda não é comigo, só- Danilo? não, mas- Você que é bom em números. Só que o campeonato não é só apenas do seu recorte, né? O campeonato ele tem... sim, 40 Thiago, isso é 30 óbvio, rodadas. isso é óbvio. Então, aí. Isso é óbvio. Só que se o Goiás continuar com esse percentual, ele não vai ganhar, ele vai Não. perder a vaga. Não, meu amigo, mas não tem si, não. Não, mas o Jean, o que o Jean tá analisando, eu acho que é pertinente, porque o segundo turno do Goiás é bem abaixo da média. Ele fez menos de 50% dos pontos. Isso. 46, mas o Goiás não precisa mais do que isso. Não, mas o que o Jean tá falando, ele não precisa mais do que isso, mas o que o Jean tá falando é pertinente, porque não tem cabimento o Goiás perder para um Atlético aqui. Acontece. Não tem cabimento o Goiás perder para um... Acho que o Atlético ainda foi no primeiro turno. Como que o Paysandu me ganha do Coritiba lá? Sim, Acontece. mas vamos lá. Perder pro Botafogo de Ribeirão Preto aqui não tem cabimento, Foi o bicho. mesmo que ganhou do Atlético Paranaense. Mas na Arena. não tem cabimento. A gente não pode fazer comparação com trem ruim. Porque perdeu lá não tem lógica. Futebol acontece dessas coisas, certo? Mas um time como... aí que gera esse tipo de coisa do torcedor. Certo? Que o torcedor, ele fica assim, mas ter torcedor aí, eu acho que foi o Thiago Chalub, falou assim, como é que vocês colocam o Goiás favorito contra a Ferroviária de Araraquara? Quer dizer, gera até esse tipo de questionamento do torcedor. O Goiás é o terceiro melhor visitante da Série B. E o Atlético, no qual você citou aí, o Atlético tá dentro do G4, o Nivaldo, dos times que visitaram os seus concorrentes. Então ele colecionou mais pontos fora de casa. É normal. Em meio a essa oscilação que o Jean tá citando, eu entendi o comentário dele, o Goiás nunca, Nivaldo, deixou baixar de 5 pontos do quinto colocado. Eu gosto de analisar as coisas de uma forma macro. Eu vejo assim, o Jean tá falando, certo, é pertinente, e aí o que o Thiago falou assim, não, o campeonato não é isso, não é de recorte. Tá certo. Mas Porque vamos supor, você faz uma pontuação de 50 pontos no primeiro turno. E aí você faz você tem um aproveitamento de 25% no segundo turno. Você subiu. Ótimo. Nivaldo, a Tá gente tem que ótimo. olhar pro quinto. E ele nunca, Thiago, a margem, ele virou o segundo turno com 7 pontos de avanço do quinto, que era o Clube do Remo na altura. Você tem que sempre... Agora são 6. Você tem que mirar sempre no quinto colocado. A Porque, margem tá boa. Superchat. Nivaldo, se o Goiás perdeu hoje, Superchat, só um instantinho. Goiás perdeu. Só um instantinho. Superchat é prioridade. R$10 aqui, ó. Ezequias Tocantins, compositor. Essas duas partidas do Goiás definirão o seu futuro. Se o Goiás não ganhar da Ferroviária e empatar com o Atlético, o time entra em parafuso. O time já não joga bem há muito tempo. Mandou R$10 aqui, a benção da nossa obra. Obrigado, viu, Ezequias? E você de casa, mande o seu superchat também. não entra, sabe? Porque se o Goiás, por acaso, perder esses 2 jogos, ele ainda não sai do G4. Ele ainda tem uma vantagem, né? Ele Ainda não tem um sai respiro. do G4 ainda. Já pediu a palavra aqui, ele fala em nome das maiores marcas brasileiras. Gente, chegou a loja de tintas que todo goiano esperava. Triunfo Tintas. Ligue e faça o seu orçamento pelo 4018-6000. Preço de inauguração. Ligue para Triunfo Tintas e diga que ouviu aqui na Band News Goiânia. 4018-6000. Mais uma vez para você. Triunfo Tintas, 4018-6000. Na estrada, o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express dá para você muito mais credibilidade, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Pneus Express 3272-1881. Hiperboreira, hortifruti é com tibaço do Hiperboreira. E é claro, essa marca maravilhosa que todo goiano gosta, né, gente? Impressionante a qualidade do Hospital do Coração de Goiás. Cuidando de você por completo de coração. 3414-4000. Vocês no setor oeste, Hospital do Coração de Goiás.
Você de casa já deixou o like? Não deixou ainda? Tem que bater 400 likes hoje. Torcida Esmeraldina, mais 2 minutos de bloco do Goiás. Tô contando com o teu like e com a tua participação. Fala, Gê Lopes. 2 da tarde. Não, o Nivaldo, se o Goiás perder os 2 jogos, ele pode sim sair do G4, porque ele está a apenas 5 pontos do 4º colocado e a 6 pontos do Atlético Paranaense, né? Então ele pode, se ele perder os 2 jogos, e depender dos outros resultados, ele pode sim sair do G4. Agora, e aí tudo que ele fez no primeiro turno que foi excepcional, que todos nós aqui aplaudimos, cai por terra. Porque o que interessa é da agora para adiante. O Goiás está no bolo, o Goiás está na liderança, o Goiás está no G4, mas ele está embolado com vários outros times. E tem clubes como o Atlético Paranaense que está chegando. A minha preocupação, Danilo, quando eu critico, Thiago e Danilo, quando eu critico o futebol do Goiás, não é com o que o Goiás já jogou, é com o que o Goiás pode vir a jogar. Tem que acender a luz amarela. As últimas 4, 5 rodadas do Goiás são muito difíceis. É Criciúma, é Atlético Paranaense, é Remo lá no Pará. São jogos difíceis. Então o Goiás não pode mais desperdiçar pontos como ele disputou. E ele, se ele repetir essa performance da segundo turno, ele não se classifica para a Série A. Mas aí assim, ilustra bem o que eu tô falando aqui. Antes só coloca na tela do YouTube as escalações pra gente não ficar devendo nada aqui pra você, amigo ouvinte. O Goiás com Tadeu, Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lovati, ou Moraes, Juninho, Marcão, Gavi, Braia, Rato e Anselmo Ramon. O Goiás vai no 4-4-2. Ferroviária com Denis Júnior. Notícia boa pro Goiás, hein? Esse goleiro aí, não sei não, viu, Nivaldo? Chuta de longe que ele entrega. Chuta de longe que ele confessa. Ele faz ali... Ele é irregular. A confissão. É, muito irregular. Esse Medina é bom, hein? É, bom jogador. Lucas Rodrigues pela direita, Ronaldo Alves, bom zagueiro também, Gustavo Medina e Zé Mário. Ricardinho, que foi revelado aqui pela base da equipe do Goiás, jogou também na equipe do Vila. Alencar, Netinho e o Fabrício Daniel. Na frente, Juninho e também o Carlão na estreia do técnico Claudinei Oliveira. Esse Ricardinho é aquele antigo? Aquele cabeludo que jogou no Vila. Jogou no Vila Nova também. Passou pelo Vila em 2010, né? Nós éramos crianças, né, rapaz? É, e ele tem uns 30 e poucos. Esse comentário do Jean Lopes aqui, só pra gente matar o bloco do Goiás, que tem um atleta na pauta e o Vila pode também. sair se tem a questão de saldo de gols, né? Porque o Atlético Paranaense, ele pode superar o Goiás, ele empataria em número de vitórias, 14, né? Sim. E aí teria a questão do saldo de gols. O Goiás tem um saldo de 8, hoje o Atlético tem um saldo de 3. O que me incomoda, comandante, não o comentário do Jean Lopes. O comentário do Jean não me incomoda. É a opinião dele, é um baita de um comentarista. O cara tem argumento pra tudo e eu respeito pra caramba. Mesmo discordando em 90% das vezes. E por isso que o nosso debate tem essa audiência que tem. Tem 36 anos. Mas assim, a gente só tá pegando o lado negativo. Pois é, nossa. A gente só tá contando com o negativo pro Goiás. Se o Goiás perde os 2 próximos jogos, poxa vida, e se o Goiás ganha os 2 próximos jogos? Então assim, cara, repito o que eu tô falando aqui. O Vila Nova está na 12ª posição. O Vila Nova está fora da briga pelo acesso mais uma vez, e a gente não critica o Vila aqui 10% em relação ao que a gente critica o Goiás, que está na liderança do campeonato. O Atlético agora que está reagindo, a gente não critica o Atlético 10% do que a gente está criticando o Goiás, que é líder do campeonato. Aí na nossa argumentação aqui para justificar isso, mas se o Goiás perder os 2 próximos jogos, e se vencer os 2 próximos jogos, como que fica? Eles vão falar, não tá com acesso encaminhado. Não, gente, um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de otimismo, cara. Pensar positivo. Sabe, parece que a gente só vê o lado negativo aqui pro Goiás. O time não tá jogando bem, não tá, mas tá pontuando, tá a 6 pontos do 5º colocado. Lidera o Campeonato Brasileiro. Todo mundo passou por instabilidade. Claro. O Santos, ano passado, não liderou tanto igual o Goiás liderou esse ano. Tem time com mais vitórias, é um dos melhores visitantes. Isso ninguém olha. Mas se tá jogando mal. Concordo, mas às vezes não é o jogar bem. O Coritiba jogou bem, ao meu ver, fez um primeiro tempo de excelência contra o América, perdeu. Não, e você sabe quem tá jogando bem nesse momento da Série B? O Atlético Paranaense. 2 equipes. O Criciúma, que lidera o campeonato nessa segunda fase, e o Atlético Paranaense. As outras equipes não estão jogando bem. Criciúma que vai enfrentar o Curitiba lá no Couto Pereira nessa rodada. Jogaço, hein? Jogaço. Que jogaço. Mas é isso. Jogo que nos interessa, né? Sim, demais. Se os dois pudessem perder, hein? 0-0. Não, já pensou 2 derrotas pros dois? Mas estão enfrentando um ao outro. Beleza, 2 derrotas. O empate é um ótimo resultado pra nós. Nos ajuda, né? É.